Olá a todos, meu nome é Bergson Paulino, juntamente com Carlos Eduardo, Rian Henrique e Paulo Henrique, nós escolhemos falar de um assunto bastante interessante e popular, que é Sócrates, as suas ideias, a sua vida e a sua influência sobre a filosofia. Ele é considerado um dos maiores nomes da filosofia clássica, junto com Platão e Aristóteles. Sócrates é famoso por ter contribuído para os primeiros estudos dessa área, sendo considerado inclusive um patrono da filosofia ocidental. Alguns duvidavam da existência de Sócrates. Contudo, depois que os diálogos com seus discípulos, como Platão, por exemplo, vieram à tona por meio de obras escritas, teve-se a certeza da sua vida e obra. Sócrates nasceu em 470/469 a.C. em Atenas, na Grécia. Nasceu de uma família humilde, com poucos recursos financeiros. O seu pai era escultor. Ele apresentou ao filho dele seu ofício, com o qual trabalhou durante a juventude. Além de escultor, Sócrates serviu ao exército ateniense durante 3 temporadas. Depois que se aposentou, passou a exercer os dons pelos quais é mais conhecido, o de educador e de filósofo. Segundo relatos, Sócrates teve uma vida simples. Participou ativamente da democracia da cidade de Atenas. Inclusive, ele serviu aos militares como um soldado durante 3 anos, chegando a participar da Guerra do Peloponeso, um assunto que já foi visto. Estudos detalham que Sócrates não tinha uma aparência muito agradável aos olhos. Ele foi descrito como um homem baixo, robusto e com grandes olhos saltados. O seu aluno, Platão, chegou a afirmar que ele não era nada atraente. O ateniense também ficou conhecido por ter sido retratado de forma pejorativa em algumas sátiras. Ele também tinha poucos amigos. E essa parte foi apenas um resumo sobre a introdução da vida de Sócrates. Nós veremos mais detalhadamente a seguir. Olá, meu nome é Carlos Eduardo. E como o tema abordado sobre Sócrates não ficou apenas conhecido sua biografia, mas também suas obras e seu pensamento filosófico. Ao contrário que os pré-socráticos abordavam sobre questões da natureza e como investigar elas, Sócrates e os socráticos, eles analisavam questões humanas, como seus fundamentos, suas verdades e seus valores. Os socráticos diziam que para o ser humano conhecer a si melhor, ele deveria investigar a si mesmo e descobrir o que estava no interior da sua alma, não o que estava fora dela. Sócrates é tido como um filósofo muito sábio por assumir justamente que nada sabe, com sua frase icônica e é considerado um paradoxo: só sei que nada sei. Segundo relatos, Sócrates começou a atuar nessa área da filosofia quando foi ao oráculo de Delfos. Disseram a ele que não sabia de nada, o tornava o homem mais sábio do mundo. Considerando por alguns como ter primeiro pensamento humanista, Sócrates gostava de desenvolver suas reflexões filosóficas em praças públicas de Atenas. Conversava com jovens, principalmente abordando sobre política e religião, para saber como o que eles pensavam. Olá, me chamo Paulo Henrique e sou um aluno do primeiro BDS. Estou aqui para fazer a apresentação de um trabalho sobre Sócrates, sobre a vida dele. Bom, não se há registros e obras escritas por Sócrates. Naquela época havia dificuldade em guardar o material escrito. Além disso, tem muitos relatos que apontam que Sócrates ele considerava a tradição oral mais importante. Bom, o Sócrates também confiou seus estudos aos seus discípulos. Isso significa que o que realmente se conhece sobre ele é por meio dos seus alunos, entre os quais Platão, Xenofonte, Aristófanes, entre outros. Bom, o mestre de Platão era considerado por ele o homem mais sábio e justo de Atenas. Uma das obras mais famosas que retrata o filósofo são os 35 diálogos em forma de conversa de Platão. Olá, me chamo Rian e sou do primeiro BDS e agora eu vou explicar
como e por que Sócrates morreu. A princípio, Sócrates morreu de envenenamento ao tomar um veneno que se chamava sícota. E ele teve que tomar esse veneno porque ele foi acusado de ser ateu e de incentivar e de se associar aos sofistas. E foi acusado de incentivar os jovens a serem selvagens e desrespeitosos. E com isso ele estaria corrompendo a juventude. E também ele foi acusado de ser contra a democracia, por estimular as pessoas da época a pensar e questionar as regras e desenvolver o lado intelectual. E também teve um conselho chamado 500, que era um órgão político democrático ateniense, que condenou Sócrates à morte por ele não ter acreditado nos deuses da cidade. E porém, ele poderia ter escolhido outro tipo de morte, só que ele acabou escolhendo o envenenamento do que desmerecer toda a sua capacidade filosófica. E com isso, em 399 a.C., ele acabou tomando o copo de sícota, que era um veneno, e acabou morrendo aos 70 anos de idade.